O meu marido e os amigos dele acharam que seria engraçado deixar-me abandonada numa pequena cidade em Itália depois de uma discussão. Vamos ver como é que ela volta. Riram-se enquanto arrancavam com o carro. Eu não voltei. Um mês depois, ele encontrou-me na Grécia. Eu já estava a recomeçar. Vamos ver como é que ela volta, riu-se Gabriel, a voz dele cortando o ar da noite enquanto batia a porta do carro. As luzes traseiras do nosso carro alugado foram ficando cada vez mais pequenas, desaparecendo na curva de uma rua italiana estreita, deixando apenas poeira e o eco das gargalhadas dos amigos do meu marido. Fiquei imóvel, a boca ainda aberta a meio de uma frase. A discussão que tínhamos tido em frente ao pequeno café perdeu todo o significado com aquela ação impensável. Ele vai voltar, murmurei para mim mesma, atraindo olhares curiosos de locais que jantavam nas mesas da esplanada. Isto é só para me assustar. Mas o nó no meu estômago apertou-se à medida que os minutos se transformavam numa hora, o céu escurecendo sobre a cidade desconhecida cujo nome eu nem conseguia pronunciar corretamente. Antes de começarmos, quero tirar um momento para agradecer a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada. Se sentem atraídos por histórias de mulheres que encontram força em lugares inesperados após uma traição, considerem subscrever. É completamente gratuito e ajuda a apoiar mais histórias de resiliência e renascimento. Agora, vamos testemunhar como uma mulher abandonada transformou um ato de crueldade no início da sua liberdade. Quando supliquei ao Gabriel para não beber tanto ao almoço, nunca imaginei que a situação pudesse escalar tanto. Os amigos dele, colegas da universidade, a celebrar a sua reunião anual de rapazes, incentivaram-no ainda mais quando sugere voltarmos para o hotel. Ela está sempre a controlar-te, homem, disse o Pet, pedindo mais uma rodada. Quando me levantei para sair, Gabriel seguiu-me para fora, as palavras dele arrastadas, mas a raiva certeira. A discussão ficou feia rapidamente, com anos de ressentimento a emergir de ambos os lados. A tua carteira tem o teu passaporte, certo? Zombou ele antes de entrar no banco do condutor. Então vais desenrascar-te. És tão inteligente, estás sempre a dizer-me o que fazer. A noite caiu completamente enquanto a realidade se instalava. A charmosa cidade italiana que parecia tão pitoresca durante o dia agora parecia ameaçadora. Contei o meu dinheiro, 80 euros. 37 dólares. Não era suficiente para um voo para casa, mal dava para passar uma noite. Os meus cartões de crédito estavam na carteira do Gabriel. Ele tinha se oferecido para os guardar mais cedo quando a minha bolsa pequena estava demasiado cheia. Encontrei a pensão mais barata que pude, um quarto miserável por cima de uma padaria, com uma cama estreita e um lavatório num canto. A senhora idosa que me levou ao quarto não falava inglês, mas parecia perceber a minha situação, dando-me uma palmadinha no braço com compaixão. Ele bloqueou-me, murmurei em descrença, olhando para o meu telemóvel, 27 chamadas para o Gabriel, todas a ir diretamente para o voicemail. As mensagens de texto entregues, mas sem resposta. Tentei o Pet. Depois o Marco. Depois todos os amigos do Gabriel que estavam naquele carro. Todos tinham me bloqueado. Um arrepio percorreu meu corpo ao perceber. Isto não tinha sido um impulso momentâneo, mas uma humilhação planeada. O sono veio em fragmentos partidos, interrompidos por verificações esperançosas ao telemóvel e ataques renovados de pânico. De manhã, já me tinha convencido de que este pesadelo iria acabar. Gabriel ia voltar, arrependido, mas pronto para me culpar por ter exagerado com a brincadeira dele. Eu estaria zangada, mas aliviada o suficiente para seguir em frente, para voltar à nossa vida cuidadosamente construída em Boston, onde ele era um arquiteto respeitado e eu a esposa dedicada que tinha deixado a sua própria carreira de design para gerir a casa e o calendário social. Mas ele não veio. No segundo dia, racionava o dinheiro que me restava, comprando apenas um panini para o almoço enquanto caminhava ao redor da cidade, verificando todos os hotéis e restaurantes em busca de algum sinal do nosso grupo turístico. Ao cair da noite, percebi que tinham continuado o itinerário como planeado, seguindo para Florença sem mim. No terceiro dia, um simpático dono de café que me viu a hesitar à porta do seu estabelecimento ofereceu-me um expresso grátis, e no inglês esforçado, indicou-me o caminho para a esquadra de polícia local. O agente lá parecia pouco surpreendido com a minha história, como se turistas abandonados fossem algo comum. Mas o seu inglês limitado e o meu italiano inexistente deixarão-me apenas com um boletim de ocorrência e um aceno compreensivo. Nessa tarde tomei a decisão mais difícil da minha vida. De pé, diante da vitrine apertada de uma loja de penhores, retirei a aliança de casamento, o diamante de 2 quilates que o Gabriel tinha escolhido no nosso 5º aniversário, substituindo a aliança simples com que começamos.
O lojista ofereceu-me muito menos do que valia, mas o suficiente para financiar o próximo passo da minha jornada, fosse ele qual fosse. América? Liga à família, sugeriu o negociante, contando euros. Acenei mecanicamente com a cabeça, mas por dentro um plano diferente começava a tomar forma. Família significava explicar. Significava ouvir a minha mãe dizer eu avisei-te sobre o temperamento do Gabriel. Significava encarar amigos que tinham visto as falhas no nosso casamento, aquelas que eu tanto me esforçara por disfarçar. A estação de autocarros estava silenciosa quando cheguei, o painel eletrônico mostrar destinos que só tinha lido em revistas de viagens. Um autocarro noturno para Roma, seguido de ferries, de mais autocarros, para lugares onde Gabriel e os amigos nunca pensariam procurar-me, se é que se dariam ao trabalho. O meu dedo pairava sobre o nome do meu pai nos contactos. Um telefonema, e ele enviaria dinheiro para o voo de regresso. Um telefonema e eu voltaria à vida que construí, onde lentamente me fui tornando menor para acomodar o ego e as exigências crescentes do Gabriel. Lembrei-me de uma vez, quando Gabriel escondeu as minhas pastas de trabalho como brincadeira, depois de eu mencionar que queria voltar ao design de interiores. Para que complicar as coisas? Perguntou ele. Não precisamos do dinheiro. E eu preciso de ti focada na nossa vida. Na altura, ri-me. Mas sentada naquela estação suja, percebi o que era, mais uma cerca no curral que ele tinha construído à minha volta. Para onde vai? Perguntou o agente de bilhetes, uma mulher mais velha com olhos gentis, que me observava olhar para o painel de partidas há quase 20 minutos. Grécia, respondi, a decisão a cristalizar-se assim que a disse. A vila costeira mais distante que conseguir. 14 horas depois, tropecei ao sair do último autocarro da minha viagem, o corpo rígido de tanto desconforto e tensão. O cheiro a mar salgado e olivais envolveu-me enquanto observava os edifícios caiados de branco de uma vila cujo nome nem conseguia pronunciar. A bateria do meu telemóvel tinha acabado algures entre países. O estômago estava vazio de fome e o peso do que eu tinha feito, ou do que me tinham feito, carregava-se nos ombros. O cansaço fazia os contornos da minha visão desfocarem enquanto eu caminhava em direção ao que parecia ser o centro da vila. 3 dias de reviravoltas emocionais deixarão-me em carne viva, oscilando entre raiva pelo Gabriel, medo do futuro incerto e uma estranha e inesperada centelha de algo que parecia perigosamente com libertação. Os euros restantes talvez chegassem para 2 noites no quarto mais barato que encontrasse. Depois disso, não tinha plano. Nem amigos. Nem palavras na língua local além de por favor e obrigada. Mas enquanto observava o pôr do sol a pintar as águas do Egeu de dourado e rosa, uma calma instalou-se em mim, uma calma que não sentia há anos. O Gabriel quis ensinar-me uma lição sobre dependência. Em vez disso, libertou-me sem querer. O sol grego batia impiedosamente enquanto eu me afastava da vila. Os pés feridos dentro de sandálias impróprias para caminhadas, desenhadas para passeios turísticos, não para trilhos. A garrafa de água estava vazia há horas, e a combinação de desidratação, fome e exaustão emocional fazia o mundo girar à minha volta. Árvores de folhas verde-prateadas ladeavam um caminho poeirento, cintilando como moedas ao vento. Oliveiras, percebi vagamente, mesmo antes de os meus joelhos cederem. O chão aproximou-se do meu rosto, mas mal senti o impacto. A escuridão invadiu os cantos da minha visão enquanto uma calma estranha me envolvia. Talvez fosse apropriado, abandonada por um marido num país estrangeiro, colapsando sozinha noutro. Fechei os olhos, cedendo à exaustão que se acumulava desde que o Gabriel partirá. Fosmo, Kira. A voz de uma mulher cortou o nevoeiro. Mãos enrugadas viraram-me com cuidado. Um rosto idoso surgiu no meu campo de visão, rugas profundas rodeando olhos bondosos, cheios de preocupação. Ela falava rápido em grego, dando-me palmadinhas nas bochechas e oferecendo um cantil. A água deu-me forças para me sentar, embora a cabeça ainda girasse violentamente. Ela apresentou-se como Helena, repetindo o nome enquanto apontava para si mesma. Eu imitei o gesto, fraca. Alexis. Helena ajudou-me a levantar. O corpo pequeno dela surpreendentemente forte ao suportar o meu peso. Apontou para uma casa de pedra entre as oliveiras e fez gestos com os dedos a simular caminhada. Acenei com a cabeça, sem forças para resistir, enquanto ela me guiava colina acima. A cozinha da quinta recebeu-me com aroma de ervas penduradas em vigas de madeira e algo saboroso a ferver num fogão antigo. Helena sentou-me a uma mesa de madeira gasta antes de chamar alguém. Uma voz masculina respondeu, e momentos depois, um senhor idoso com rosto bronzeado pelo sol e bigode prateado apareceu à porta,
limpando as mãos a um pano. Nikos, disse Helena, apontando para ele. O marido acenou-me com cautela, olhos atentos, mas não hostis. Helena encheu um copo de água fresca e pressionou nas minhas mãos, seguida de uma tigela de sopa simples. O meu estômago roncou audivelmente com o cheiro, arrancando um sorriso a Helena. Essa noite passou num nevoeiro de comunicação fragmentada. Tentei explicar a minha situação com um misto de palavras limitadas, gestos e, eventualmente, lágrimas. Helena acenou como se compreendesse perfeitamente, mesmo sabendo que era impossível que compreendesse por completo. Nikos manteve-se em silêncio, mas atento, ocasionalmente fazendo perguntas que Helena traduzia através de gestos. Ofereceram-me o quarto de hóspedes, um espaço simples com paredes caiadas e uma cama estreita coberta por uma colcha feita à mão. Exausta demais para protestar, despenhei-me num sono tão necessário. A manhã chegou com o canto dos galos e o aroma de pão fresco. Encontrei roupas limpas dobradas aos pés da cama, um vestido simples de algodão e um cardigã que parecia ter décadas, mas estava acabado de lavar. Caíam soltos no meu corpo, mas era uma mudança bem-vinda da roupa desgastada da viagem. Na cozinha, Helena sorriu ao ver-me e serviu imediatamente café forte e pão fresco com azeite e mel. Com a luz do dia limpar a mente, o embaraço surgiu. Estes estranhos acolheram-me sem fazer perguntas, alimentaram-me, deram-me roupa. Eu precisava explicar-me, oferecer pagamento, seguir em frente. Com o inglês limitado e a ajuda da aplicação de tradução no meu telemóvel, agora carregado graças a um adaptador que Nikos encontrou, tentei expressar a minha gratidão e a intenção de regressar à vila. O rosto de Helena caiu imediatamente. Abanou a cabeça vigorosamente, apontando para fora onde a chuva agora tamborilava nas janelas, e depois para os meus pés ainda em ferida. Fica, insistiu, uma das poucas palavras em inglês que sabia. Descansa. Nos 3 dias seguintes, fiz várias tentativas para partir, todas recebidas com resistência gentil. Uma vez, já com a bolsa na mão e os sapatos calçados, Helena interceptou-me à porta, com uma expressão tão magoada que a culpa tomou conta de mim. Pegou-me na mão e levou-me até uma pequena caixa de madeira na lareira. Abriu-a, revelando fotografias. Os dedos dela tremiam enquanto apontava para uma jovem com os olhos de Helena e o sorriso de Nikos. Sofia, disse suavemente. Depois apontou para longe. Austrália. Os olhos encheram-se de lágrimas enquanto fazia um gesto de embalar nos braços, e depois colocou a mão à altura da cintura, indicando uma criança. Neta, conseguiu dizer em inglês, apontando para uma foto mais recente de um bebê. Não vê. Percebi, então. Helena via em mim uma substituta da filha ausente, uma presença para preencher o vazio deixado para trás. Em vez de me sentir manipulada, o meu coração doeu com a dor dela. Acenei lentamente com a cabeça e voltei a pendurar a bolsa no gancho junto à porta. Cada dia trazia novas rotinas à medida que me integrava gradualmente na vida da quinta. Helena ensinou-me a recolher ovos das galinhas sem as assustar, a estender a roupa para que a brisa da montanha a apanhasse da forma certa. Nikos ensinou-me a identificar ervas daninhas na horta, a sua paciência evidente quando arranquei uma erva aromática na primeira vez. O trabalho era físico, nada parecido com a vida cuidadosamente planeada que tinha em Boston, mas satisfatório de uma forma que já não me lembrava que existia. O meu corpo, habituado a ginásios de luxo e rotinas de exercício medidas, protestou no início. Calos novos formaram-se nas minhas mãos e músculos que nem sabia que existiam doíam todas as noites. Mas, a cada dia que passava, a dor diminuía e a minha força crescia. Mais importante ainda, o constante ciclo mental de pensar no meu abandono começou a acalmar, substituído por preocupações mais simples, tarefas da quinta e aprendizagem da língua. À noite, sentada na pequena varanda enquanto Helena tricotava e Nick fumava o cachimbo, comecei a sentir momentos de paz. A traição ainda doía profundamente, mas ali, rodeada por oliveiras centenárias e pelo ritmo da vida rural, começou a parecer menos o fim da minha história, e mais um capítulo inesperado. 2 semanas após a minha chegada, Helena sentou-se ao meu lado enquanto descascávamos ervilhas da horta. Estudou meu rosto, pensativa, antes de perguntar lentamente, com seu inglês cada vez melhor. Casa? Queres ir para casa? Fez um gesto simples com a mão, depois apontou para a América. A pergunta atingiu-me com uma força inesperada. Casa! A palavra trouxe à mente nosso elegante brownstone em Boston, com a sua mobília de design e decoração cuidadosamente coordenada. Mas também trouxe à tona o comportamento controlador do Gabriel,
a sua gestão útil das nossas finanças, que me deixava sem acesso independente, o seu incentivo subtil ao afastamento dos meus amigos, a sua atitude condescendente em relação às minhas ambições profissionais. As lágrimas escorreram-me pelo rosto enquanto as palavras saíam em catadupa, numa língua que Helena não compreendia totalmente, mas com emoções que ultrapassavam qualquer barreira. Falei-lhe da traição do Gabriel, de anos a entregar pedaços de mim mesma para manter a paz, da humilhação de ser abandonada como uma mala esquecida num país estrangeiro. A mão calejada de Helena cobriu a minha enquanto falava. Quando terminei, ela apontou para o seu coração, depois para a quinta nossa volta, e finalmente para mim. A mensagem era clara, tinha um lugar ali, se o quisesse. Trabalho, disse cuidadosamente, imitando Nicos a cuidar das oliveiras. Fico. Trabalho. O sorriso de Helena floresceu como o nascer do sol sobre o Egeu. Acenou com a cabeça, apertando-me a mão antes de voltar às ervilhas, como se tivéssemos combinado algo tão simples como o menu de amanhã, em vez de uma reorientação total da minha vida. A decisão de ficar marcou o início da minha educação em olivicultura. Na manhã seguinte, Helena acordou-me enquanto as estrelas ainda brilhavam no céu, entregando-me roupa de trabalho e botas resistentes que tinham pertencido a Sofia. Meio adormecida, seguia até a olival onde os primeiros raios de sol mal iluminavam as árvores antigas. Elise, disse Helena, apontando para os ramos carregados de frutos. Demonstrou a técnica certa, penteando suavemente os ramos com ancinhos de madeira para soltar as azeitonas sobre redes estendidas abaixo. Na minha primeira tentativa, caíram ramos e folhas, e apenas umas poucas azeitonas, ganhando-me uma correção paciente de Nicos. Ao meio-dia, com o sol escaldante sobre nós, os ombros ardiam de esforço e as mãos macias da cidade já tinham as primeiras bolhas. Mãos de senhora de Boston, brincou Helena, examinando gentilmente as minhas palmas. Na pausa para almoço, desapareceu dentro de casa e voltou com um unguento caseiro que cheirava a ervas e cera de abelha. O alívio fresco foi imediato quando ela o espalhou na minha pele ferida. Amanhã melhor, prometeu. E, surpreendentemente, tinha razão. Cada dia trazia melhorias, a minha técnica refinava-se, a força aumentava, as mãos endureciam. Em poucas semanas, já trabalhava ao lado deles durante horas sem queixas, orgulhosa das pilhas crescentes de fruta colhida. O processo de separação revelou-se ainda mais exigente que a colheita. Sentados a uma longa mesa à sombra de uma pérgola, separávamos meticulosamente as azeitonas por qualidade, as perfeitas destinadas ao azeite prêmio, as ligeiramente manchadas para a segunda categoria, as danificadas para sabão. Helena vigiava-me com olhos de águia no início, corrigindo-me com toques suaves. Gradualmente, as correções tornaram-se menos frequentes, à medida que o meu olho se afinava para subtis diferenças. Aprendes depressa, comentou Nicos uma noite, o seu inglês partido a melhorar juntamente com o meu grego rudimentar. Foi o maior elogio que me deu, e um calor espalhou-se pelo meu peito com a sua aprovação. A minha educação estendeu-se além dos olivais, até a cozinha da Helena. Um lugar que, no início, me intimidava com a falta de comodidades modernas. Em Boston, eu considerava-me uma cozinheira razoável, capaz de seguir receitas de revistas gourmet para jantares que impressionavam os colegas do Gabriel. Era isso que eu era. Mas a cozinha da Helena não envolvia copos de medição ou temperaturas precisas, apenas gerações de conhecimento passadas por mãos e observação. Vê, dizia ela, amassando a massa do pão com movimentos experientes. Eu imitava os seus gestos, falhando espetacularmente ao início. Os meus primeiros pães saíam do forno de pedra ao ar livre deformados e ou mal cozidos ou queimados para lá do reconhecível. Prática, encorajava Helena, partindo mesmo os piores para os provarmos todos. Aprender não é desperdício. A sua aceitação da imperfeição parecia-me revolucionária. Na minha vida anterior, erros eram algo a esconder, não degraus para mestria. A simplicidade das refeições deles revelou-me o quão processada era minha dieta americana. Ali, tudo vinha da terra deles ou de quintas vizinhas, legumes ainda quentes do sol, ovos colhidos nessa manhã, queijo das cabras do caminho. Os sabores eram vibrantes e puros, sem precisar de muito mais além de azeite, limão e ervas do jardim da Helena. O meu corpo mudou com esta dieta e rotina de trabalho. As roupas de marca que trouxe tornaram-se largas à medida que o peso desnecessário desaparecia, substituído por músculo magro. A minha pele, que antes mantinha com cremes caros, brilhava agora com sabão simples de azeite e suor honesto. Quando me via ao espelho pequeno acima do lavatório, uma estranha olhava de volta, bronzeada, mais forte, de alguma forma mais inteira, apesar de pesar menos.
À medida que o meu vocabulário grego crescia, Helena e eu encontrávamos mais formas de comunicar além do trabalho e da comida. Durante pausas à noite, ela trazia os álbuns de fotografias, apontando para imagens a preto e branco da sua juventude na aldeia. Fiquei surpreendida ao descobrir que ela tinha sido professora antes de regressar ao negócio familiar de azeite depois do casamento. E tu? Perguntou, imitando digitar num teclado. Peguei no telemóvel, mostrando-lhe fotos dos meus projetos de design de interiores antes do casamento, a carreira que o Gabriel tinha descartado como passatempo. Helena observou com genuíno interesse, apontando para elementos de que gostava e fazendo sons de apreciação. Belo pensamento, disse, tocando na têmpora. A sua validação do meu trabalho criativo trouxe-me lágrimas aos olhos. Um reconhecimento tão simples, mas algo que o Gabriel tinha gradualmente retirado ao longo do nosso casamento. Numa tarde chuvosa, Helena ensinou-me a tricotar. A sua paciência era infinita enquanto eu perdia pontos e criava carreiras irregulares. O meu primeiro projeto concluído foi um cachecol simples, irregular e imperfeito, mas feito inteiramente pelas minhas mãos. Enrolei-o ao pescoço com mais orgulho do que alguma vez senti ao usar o cachemira de marca que o Gabriel me oferecerá no Natal. Seguiram-se outras peças feitas à mão, uma caneca de barro moldada com a orientação do Nikos, um cesto tecido que aprendi com uma vizinha. Cada objeto representava horas de aprendizagem e ligação, carregando histórias que nenhum luxo comprado alguma vez poderia conter. A minha coleção crescia à medida que o meu apego à perfeição material diminuía. Depois de 3 meses a trabalhar sem compensação além de estadia e alimentação, Helena aproximou-se de mim numa manhã com Nikos ao seu lado. Levaram-me até o pequeno edifício onde prensavam e engarrafavam o azeite, mostrando-me o inventário modesto que produziam da nossa colheita. Dia de mercado, anunciou Helena, apontando para o calendário. Tu vens. O mercado da aldeia fervilhava de atividade, agricultores e artesãos a exibir os seus produtos enquanto locais e turistas ocasionais passeavam pelas bancas. Helena e Nikos montaram a sua mesa simples, organizando garrafas de azeite dourado esverdeado ao lado de sabonetes de azeite e frascos de azeitonas em conserva. Para minha surpresa, colocaram-me na frente da mesa, encorajando-me a falar com os clientes. O meu grego rudimentar e o inglês limitado deles criavam momentos de confusão e riso, mas as vendas acumulavam-se ao longo do dia. Quando o mercado fechou, Helena entregou-me um envelope com euros. A tua parte, disse simplesmente. Trabalho justo. Pagamento justo. Fiquei a olhar para a quantia modesta, talvez suficiente para uma única refeição nos restaurantes que eu e o Gabriel frequentávamos, mas aquele dinheiro representava algo que não possuía há anos, independência. Ganha através do meu próprio esforço. Sem fios escondidos. Sem expectativas subtis de gratidão ou obediência. Apenas compensação justa por trabalho honesto. Nessa noite, coloquei o envelope debaixo da almofada, ocasionalmente tocando nele como para confirmar que era real. Durante a década de casamento, Gabriel tinha gradualmente assumido o controle das finanças. Para simplificar, dizia ele, deixando-me com cartões ligados a contas que ele monitorizava. Aquele pequeno monte de euros era o primeiro passo para reconstruir uma vida que fosse inteiramente minha. Enquanto adormecia, percebi que não tinha pensado no Gabriel durante todo o dia de mercado, a minha mente ocupada demais com frases em grego e orgulho pelos nossos produtos. O espaço que ele ocupava nos meus pensamentos tinha encolhido, substituído por olivais, lições de cozinha e a crescente certeza de que eu era capaz de muito mais do que ele alguma vez me permitirá acreditar. Na semana seguinte, Helena e Nikos convidaram-me para jantar na taverna da Praça da Aldeia, a primeira vez desde a minha chegada. Vestida com uma blusa emprestada da Helena, senti um nervoso miudinho ao entrar no estabelecimento animado. O dono, Stavis, recebeu o casal com abraços entusiasmados antes de olhar para mim com curiosidade. A nossa americana, disse Helena com orgulho em grego, uma frase que eu já aprenderá a reconhecer. Stavis sorriu calorosamente, conduzindo-nos àquilo que era claramente a mesa habitual deles. Entre pratos de peixe grelhado e vinho da aldeia, Nikos pigarreou e falou num inglês cuidadoso. Alexis, queremos falar de negócios contigo. A seriedade dele apanhou-me de surpresa. Tinha cometido algum erro? Estava na altura de partir? Helena estendeu a mão sobre a mesa, pousando-a na minha em gesto tranquilizador, antes de continuar onde o marido parara. Somos velhos agora, 68, 70 anos, disse, apontando entre ela e Nikos. Sem filhos aqui. Sofia não volta. Nikos acenou solenemente. Pensamos em reformar, 2, 3 anos.
Mas as oliveiras, fez um gesto amplo, têm 200 anos. Precisam de mãos jovens. O fôlego falhou-me à medida que comecei a perceber. Helena sorriu, os olhos a enrugarem-se nos cantos. Aprendes depressa. Trabalhas duro. Ensinamos tudo. Depois, abriu as mãos como quem oferece algo. Negócio teu. A proposta deixou-me atordoada. Mal me conheciam, uma estrangeira que tropeçara nas suas vidas há apenas meses. E mesmo assim, ali estavam, a oferecer-me um futuro que nunca ousara imaginar. Mas eu, não sei o suficiente, gaguejei. As árvores, a prensa, o lado do negócio. Aprendes, disse Nikos com firmeza. Ensinamos. Sem pressa. Essa noite marcou o início do meu verdadeiro aprendizado. Já não era apenas mais um par de mãos, tornei-me herdeira de gerações de conhecimento. Todas as manhãs, Nikos levava-me por diferentes seções dos olivais, explicando como as variações do solo afetavam os perfis de sabor, como identificar os primeiros sinais de doença, quando colher cada seção para obter a melhor qualidade de azeite. Helena focava-se em ensinar-me os registros do negócio, uma combinação de livros manuscritos e folhas de cálculo básicas no computador, criadas pelo neto durante uma visita há anos. O método dela era funcional, mas desatualizado. Vendo uma oportunidade de contribuir além do trabalho físico, comecei a passar as noites a atualizar os sistemas, criando registros digitais que facilitavam o controle de inventário e vendas. Olha, mostrei a Helena uma noite, demonstrando como filtrar a folha de cálculo para ver quais variedades de azeite vendiam melhor em quais mercados. Os olhos dela regalaram-se à medida que padrões emergiam dos números. Esperta, acenou com aprovação. Cérebro de senhora de Boston, bom para negócios. Com a bênção deles, comecei a implementar pequenas melhorias de marketing. As nossas garrafas com etiquetas escritas à mão receberam etiquetas novas, com informação sobre perfis de sabor e sugestões de harmonização, conhecimento que recolhi de incontáveis lições de culinária com Helena. Criei um pequeno folheto sobre os métodos tradicionais, respondendo às perguntas frequentes dos turistas na banca do mercado. O meu grego em progresso ajudou a criar ligações para além do círculo imediato de Helena e Nikos. A farmacêutica que fornecia medicação para a tensão arterial de Helena começou a visitar a nossa banca para conversas que iam além das transações. A esposa do padeiro convidou-me para o seu café semanal com outras mulheres da aldeia, uma imersão intimidadora mas valiosa na língua e nos costumes locais. Stavis, da taverna, tornou-se um aliado inesperado quando começou a apresentar o nosso azeite premium como oferta da casa, colocando pequenos cartões, com as nossas novas etiquetas colocadas em destaque em cada mesa. Bom para ti, bom para mim, explicou Stavis com uma piscadela quando lhe agradeci. As palavras espalharam-se, e em breve, outros 2 restaurantes de aldeias vizinhas contactaram-nos para fornecer os seus estabelecimentos. 6 meses depois do início da minha nova vida, assisti ao batizado da neta do talhante, a minha primeira celebração formal da aldeia. De pé no fundo da pequena igreja, observei o ritual comunitário com um nó na garganta. O padre idoso notou a minha presença e fez questão de me cumprimentar depois, trocando para o inglês hesitante aprendido no seminário em Atenas. Trazes vida nova ao olival antigo, disse ele, os olhos úmidos a brilhar. Bom para a aldeia. Os jovens vão para Atenas, para a América. A aldeia precisa de sangue novo. A sua aceitação pareceu remover a última barreira. Os convites começaram a fluir com mais naturalidade depois disso, para celebrações de onomástica, encontros improvisados na praia, até para uma reunião do comitê da aldeia sobre o próximo festival de verão. Cada evento tecia mais um fio na rede de ligações que me mantinha ali. E Ana, a tecedeira cuja banca ficava ao lado da nossa no mercado semanal, tornou-se uma amiga especial. Com 40 e poucos anos e viúva jovem, tinha um humor afiado e uma visão pragmática da vida que me lembrava minha colega de quarto da universidade. As nossas conversas, conduzidas em meu grego cada vez melhor e no excelente inglês dela, iam desde estratégias de negócio até mexericos da aldeia, passando por reflexões mais pessoais. Tu nunca falas da América, observou ela numa tarde tranquila enquanto arrumávamos os produtos não vendidos. Família lá? Amigos? A pergunta atingiu-me de surpresa. Tinha me concentrado tanto em construir a nova vida que empurrei para o lado os pensamentos sobre a antiga. Os meus pais morreram há anos. Alguns amigos, calei-me, percebendo como Gabriel me tinha gradualmente isolado da minha rede de apoio. Sempre encontrar razões para os meus amigos da faculdade serem problemáticos, ou os colegas de trabalho serem demais. O marido que te deixou em Itália. Nunca dizes o nome dele.
Gabriel, disse eu. As sílabas soavam estranhas na minha língua depois de meses de silêncio. O nome dele é Gabriel. E ele nunca te procurou. A franqueza dela era refrescante depois de meses da delicada evitação de Helena e Nico sobre o assunto. Não sei, admiti. Não verifiquei o telemóvel. Fiz um gesto vago, por vezes ligava para tirar fotos, mas tinha abandonado os meus e-mails e contas sociais americanas, sem vontade de enfrentar o que quer que lá estivesse. A sobrancelha levantada da Iana desafiou-me. Talvez seja a hora de olhar. Não por ele. Por ti. Para fechares a porta como deve ser. As palavras ficaram comigo. Nessa noite, depois de ajudar Helena a preparar o jantar, retirei-me para o meu quarto e liguei o velho telemóvel, conectando ao Wi-Fi básico da casa da quinta. Com dedos a tremer, acedi à conta de e-mail que não tocava muito. Centenas de mensagens não lidas encheram o ecrã. Ao passar os olhos pelos remetentes, notei várias de velhos amigos. Os assuntos evoluíam de como estás, para mensagens de preocupação. Uma onda de vergonha invadiu-me. Tinha desaparecido das suas vidas sem explicação, tão completamente como desaparecera da vida do Gabriel. Um e-mail da minha antiga mentora de design chamou-me a atenção, oportunidade de trabalho, seguido de mensagens cada vez mais urgentes. Ao abrir, percebi que ela me tinha recomendado para uma posição de consultora remota numa empresa de materiais de construção sustentáveis. O último e-mail, datado de apenas 2 semanas antes, indicava que a vaga ainda estava aberta, caso estivesse interessada. Antes que pudesse considerar esta ponte inesperada para minha vida anterior, outro remetente congelou os meus dedos no ecrã. Gabriel Davis. Assunto: sei onde estás. O carimbo de data e hora mostrava que tinha chegado apenas horas antes. Com o coração a disparar, abri o e-mail. Alexis, demorou meses e um investigador privado, mas finalmente seguiu teu rastro até esse fim de mundo na Grécia. Já chega desta birra ridícula. Vou buscar-te e acabar com isto. O meu voo chega a Atenas na quinta-feira. Prepara-te. 3 dias. O quarto girava à minha volta enquanto pânico e raiva colidiam no meu peito. Como se atrevia? Depois de me abandonar? Depois de meses sem uma palavra? Esperava simplesmente vir buscar-me como bagagem perdida? Cambaleei até a cozinha, o telemóvel apertado na mão. Helena levantou os olhos do livro de contas aberto à sua frente. O sorriso dela desvaneceu-se ao ver a minha expressão. Más notícias da América? Perguntou com suavidade. Gabriel, consegui dizer. Ele vem. Quinta-feira. Os olhos de Helena estreitaram-se ligeiramente. Ela estendeu a mão por baixo do livro de contas e puxou um envelope, deslizando pela mesa até mim. Boa altura, então. Esperava o momento certo. Dentro, encontrei documentos legais com meu nome ao lado dos de Helena e Nikos, escritos em grego com tradução em inglês. Contrato de parceria, explicou Helena. 1/3 do negócio. Anos agora. Não futuro. Agora. As lágrimas enevoaram a minha visão enquanto olhava para o documento, percebendo seu significado. Não era apenas um emprego, nem um estágio. Era uma parceria legítima. Não apenas um lugar para ficar, mas uma fundação sobre a qual construir. Não era caridade. Era reconhecimento merecido. Tu decides o que acontece na quinta-feira, disse Helena com firmeza, batendo nos papéis. Tens casa aqui. Negócio aqui. Amigos aqui. Apontou para o telemóvel na minha mão. Esse homem já não decide. A verdade das suas palavras caiu sobre mim como um manto de certeza. Pela primeira vez desde que fui abandonada naquela cidade italiana, senti-me não apenas a sobreviver, mas enraizada. Gabriel estava a chegar, mas iria encontrar uma mulher muito diferente daquela que deixou para trás. Os dias seguintes passaram num turbilhão de preparação, mas não do tipo que Gabriel esperaria. Nada de malas feitas ou despedidas chorosas, mas sim fortificação emocional. Visitei Catarina, a única advogada da aldeia, que me ajudou a redigir os papéis do divórcio, em grego e em inglês. Contactei a minha antiga mentora de design, aceitando com cautela com as nossas novas etiquetas colocadas em destaque em cada mesa. Bom para ti, bom para mim, explicou ele com uma piscadela quando lhe agradeci. A palavra espalhou-se. Em breve, 2 outros restaurantes de vilas vizinhas contactaram-nos para fornecer os seus estabelecimentos. 6 meses após o início da minha nova vida, assisti ao batizado da neta do talhante, a minha primeira celebração formal da aldeia.
De pé no fundo da pequena igreja, observei o ritual comunitário com um nó na garganta. O padre idoso notou a minha presença e fez questão de me cumprimentar depois, trocando para um inglês hesitante que aprenderá no seminário em Atenas. Trazes vida nova ao velho olival, disse ele, os olhos úmidos a brilhar. Bom para a aldeia. Os jovens vão para Atenas, para a América. A aldeia precisa de sangue novo. A sua aceitação pareceu remover a última barreira. Os convites passaram a fluir com mais naturalidade, para celebrações de santos, encontros improvisados na praia, até para uma reunião do comitê da aldeia sobre o próximo festival de verão. Cada evento tecia mais um fio na teia de ligações que me mantinham ali. E Ana, a tecedeira cuja banca ficava ao lado da nossa no mercado semanal, tornou-se uma amiga especial. Com cerca de 40 anos e viúva jovem, tinha uma inteligência afiada e uma visão prática da vida que me lembrava minha colega de quarto na universidade. As nossas conversas, conduzidas no meu grego cada vez melhor e no excelente inglês dela, iam de estratégias de negócio a mexericos da aldeia e reflexões mais íntimas. Tu nunca falas da América, observou numa tarde calma, enquanto empacotávamos os produtos não vendidos. Família lá? Amigos? A pergunta atravessou-me de forma inesperada. Tinha me concentrado tanto em construir a nova vida que empurrei para longe os pensamentos da antiga. Os meus pais morreram há anos. Alguns amigos, calei-me, percebendo como Gabriel me tinha isolado da minha rede de apoio, sempre com desculpas para afastar os amigos da faculdade ou colegas de trabalho. O marido que te deixou em Itália, nunca dizes o nome dele. Gabriel, disse eu. As sílabas soaram estranhas na minha língua depois de meses de silêncio. O nome dele é Gabriel. E ele nunca te procurou. A franqueza dela era refrescante depois da delicada evasiva de Helena e Nikos durante meses. Não sei, admiti. Não verifiquei o telemóvel. Fiz um gesto vago. Ligava-o às vezes para tirar fotos, mas tinha abandonado os meus e-mails e redes sociais americanas, sem vontade de enfrentar o que quer que fosse que lá estivesse. A sobrancelha levantada da Iana desafiou-me. Talvez esteja na hora de olhar. Não por ele. Por ti. Para fechares a porta corretamente. As palavras ficaram comigo. Nessa noite, depois de ajudar Helena a preparar o jantar, fui para o meu quarto e liguei o velho telemóvel, conectando-me ao Wi-Fi básico da quinta. Com os dedos a tremer, acedi ao e-mail que há muito ignorava. Centenas de mensagens não lidas. Entre os remetentes, reconheci nomes de velhos amigos. Os assuntos evoluíam de saudações casuais para preocupações sentidas. Uma onda de vergonha invadiu-me. Tinha desaparecido das suas vidas sem explicação, como desaparecera da de Gabriel. Um e-mail da minha antiga mentora de design chamou minha atenção. Oportunidade de consultoria, seguido de mensagens cada vez mais urgentes. Ela tinha me recomendado para um cargo remoto numa empresa de materiais sustentáveis. O último e-mail, datado de há 2 semanas, dizia que a vaga ainda estava disponível. Antes de poder processar esta ponte inesperada para minha antiga vida, outro remetente congelou os meus dedos no ecrã. Gabriel Davis. Assunto: sei onde estás. A mensagem tinha chegado apenas horas antes. Com o coração a disparar, abri. Alexis, demorou meses e um detetive privado, mas finalmente seguiu teu rastro até esse buraco na Grécia. Já chega desta birra ridícula. Vou buscar-te e por fim a isto. O meu voo chega a Atenas na quinta-feira. Prepara-te. 3 dias. O quarto girou. Pânico e raiva colidiram. Como se atrevia? Depois de me abandonar? Esperava apenas vir buscar-me como se eu fosse bagagem perdida? Cambaleei até a cozinha, o telemóvel apertado na mão. Helena olhou do livro de contas e o sorriso dela desvaneceu-se. Más notícias da América? Perguntou com suavidade. Gabriel, consegui murmurar. Ele vem. Quinta-feira. Os olhos dela estreitaram-se. Estendeu a mão por baixo dos papéis e puxou um envelope, deslizando-o até mim. Boa altura, então. Esperava o momento certo. Dentro estavam documentos legais com meu nome ao lado dos deles, Helena e Nikos, em grego e com tradução inglesa. Contrato de parceria, explicou. 1/3 do negócio. Anos agora. Não futuro. Agora. As lágrimas turvaram a minha visão. Isto não era apenas um emprego. Era uma verdadeira parceria. Um alicerce. Reconhecimento merecido.
Tu decides o que acontece na quinta-feira, disse Helena com firmeza, tocando nos papéis. Tens casa aqui. Negócio aqui. Amigos aqui. Apontou para o telemóvel. Esse homem já não decide. A verdade das palavras dela assentou sobre mim como um manto. Pela primeira vez desde aquela cidade em Itália, não estava apenas a sobreviver, estava ancorada. Gabriel estava a chegar, mas encontraria uma mulher muito diferente daquela que abandonara. Os dias seguintes passaram num turbilhão de preparação, mas não da que ele esperaria. Sem malas. Sem despedidas chorosas. Apenas fortificação emocional. Visitei Catarina, a única advogada da aldeia, que me ajudou a redigir os papéis do divórcio, em grego e inglês. Contactei a minha antiga mentora de design, aceitando com cautela a oportunidade de consultoria, mas não foi indelicado. O que ele disse? Perguntou Gabriel, a voz agora mais pequena. Disse que a estrada de volta para Atenas é perigosa depois de escurecer. Devias partir agora para chegares à cidade antes da noite. Gabriel olhou entre nós, finalmente percebendo que isto não era uma negociação, nem um resgate. Era um adeus. Sem dizer mais nada, voltou para o carro alugado, os papéis do divórcio apertados na mão. À medida que o veículo desaparecia pela estrada de terra, Helena entrelaçou a mão na minha. Juntos, os três viramos em direção à casa, minha casa agora também. O trabalho da noite esperava, amostras de azeite para catalogar, jantar para preparar, o inventário para o mercado de amanhã para rever. O meu marido tinha-me uma vez abandonado num país estrangeiro, assumindo que eu estaria indefesa sem ele, assumindo que rastejaria de volta assim que aprendesse a minha lição. Em vez disso, encontrei solo fértil para plantar novas raízes, mais fortes e profundas do que ele alguma vez poderia ter imaginado. Às vezes, as ações mais cruéis oferecem os maiores presentes. Ao tentar quebrar-me, Gabriel libertou-me sem querer.